Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a primeira lei de Newton, chamada também de princípio da inércia. Então dá uma olhada nessa animação aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Você tem aqui o personagem, ele estava andando a uma certa velocidade, aí a hora que ele colide, você tem a impressão de que ele é jogado para frente, tá certo? Só que a gente vai ver que na verdade ele não foi jogado para frente, nada chegou ali e arremessou ele para frente. Vamos ver o que aconteceu na verdade, tá certo? A primeira lei de Newton ela diz o seguinte: um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a força resultante que age sobre ele for nula. Como assim? Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma bolinha que está sobre uma mesa. Tem força agindo nessa bolinha? Tem. Tem o peso e tem a normal. Só que elas estão se equilibrando. Então você tem força, mas não tem força resultante. Bom, e essa bolinha está lá em repouso. Se ninguém fizer nada para mudar as forças aí, ela vai tender a continuar em repouso. Então tá aqui, ó, um corpo tende a manter o seu estado de repouso se a força resultante que age sobre ele for zero. A minha bolinha tem força, mas não tem força resultante. As forças estão se equilibrando. E ela está em repouso e está permanecendo em repouso. Agora imagina uma outra situação bem hipotética. Imagina que você esteja no espaço, certo? Longe de tudo, longe da Terra, longe de tudo que existe. E aí você lá no meio do espaço, longe de tudo, você arremessa essa mesma bolinha. Você joga essa mesma bolinha. Lembrando que você está longe de tudo. Então você arremessou essa bolinha. Bom, não teve nada para fazer essa bolinha correr mais, uma vez que você já soltou ela. Nada que fizesse essa bolinha correr menos e nada que fizesse essa bolinha fazer uma curva. Então ela tenderia a manter o estado de movimento retilíneo e uniforme, porque a força resultante sobre ela é zero. Então, se você tiver um corpo que a resultante sobre ele, que a força resultante sobre ele é nula, é zero, a hora que eu somei vetorialmente as forças e deu zero, ou ele está parado, que é repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Ele está andando em linha reta e sempre com a mesma rapidez. Colocando isso daí em símbolos, a gente pode dizer assim: sempre que a força resultante é zero, o vetor velocidade é constante. Então a velocidade dele vai ter sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou o vetor velocidade é zero, que é o repouso, ou o vetor velocidade tem sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido, que é justamente o movimento retilíneo uniforme. Então, se a força resultante for zero, o vetor velocidade vai ser sempre o mesmo, vai ter sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido, ok?